Boa noite a todos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui em torno do Evangelho vivenciado pelo nosso Divino Mestre Jesus. Vamos lembrando aqueles que desejarem trazer o recipiente com água para próximo desse ambiente salutar que vamos agora criando com esse nosso pensamento direcionado ao alto. Tragam e distribuam entre os familiares, destinem também aos nossos irmãos menores, aos nossos bichinhos de estimação e também às plantinhas, por que não? Vamos abrir então a página do livro de Carlos Torres Pastorino para abrirmos a mensagem inicial. E assim vimos ajustando a nossa frequência e já preparando as nossas reflexões da noite de hoje. Do item 211. Não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. Assim como Jesus nos disse, que respeitemos as opções, as escolhas de cada um. E assim vamos fazer a nossa prece inicial para o estudo da noite. Divino Mestre Jesus, amigos espirituais presentes, que possamos juntos refletir aos ensinamentos da noite de hoje. Permita-nos, Senhor, estudar, compreender e principalmente praticarmos, que possamos ser insuflados e inspirados a cada dia à prática do bem, à prática da caridade. Abençoa, Senhor, o nosso desejo de aprendizado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Ti, meu Pai. Então vamos abrir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas marcações aqui do que eu já tenho, a gente já está acompanhando. Os falsos profetas. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos, item 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. O que eles querem nos alertar? Muitos há, principalmente nesses tempos de transição, vir a falar que detêm, são canais da divindade, são os próprios Cristos que retornam à Terra, mas que possamos, como eles nos alertam, observar as suas ações, os seus frutos, porque boa árvore só há de dar bons frutos. E aí ele nos traz a dica, Que frutos são esses? O que devemos observar? Esses frutos não são as conquistas da matéria, as conquistas materiais, os grandes templos, as grandes tecnologias, não. São os bons frutos das virtudes que vamos expressando cada dia mais em nossa vida. E ele diz, a caridade como Jesus a entendia, como nos diz os bons espíritos, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão de todas as ofensas. Assim como Carlos Torres Pastorino nos trouxe na mensagem inicial, que possamos refletir e entender que nem todos estão nesse mesmo grau de entendimento, mas que nos cabe a cada dia buscar a expressar essa caridade em toda a sua verdade. E ele continua, quais são ainda essas virtudes que vão aí se abrindo dessa caridade, que nada mais é do que o amor em ação. Ele diz a caridade, o amor,
a indulgência, a bondade que concilia os corações. Então, aqueles que prezam, né, que pregam a separação, as injustiças, as diferenças, não estão agindo como Cristo nos mostrou. Então ele fala: desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Como ele sempre nos lembrou, né? Quando falava lá dos fariseus, aqueles sepulcros caiados, que se preocupavam muito com os rituais e com as formas externas, as lindas roupas, né? Como diz na passagem do Jesus no Lar, no capítulo 26, o valor do serviço, quando ele vai descrever aquele santo dos santos, aqueles fariseus que dedicavam toda a sua vida a estar o dia inteiro no templo, orando, jejuando, mas se negavam a vir onde os aflitos, os doentes estavam, porque se julgavam, né, melhores e não podiam pisar e estar com os imundos, como eles diziam na época. Então desconfiai destes que pregam essa palavra, mas que não demonstram com seus atos a verdadeira simplicidade, a verdadeira humildade, o verdadeiro exemplo que o Cristo nos ensinou, que veio estar com os doentes, porque são os doentes que precisam de médico, que precisam de médicos, que precisam de remédios. Então somos nós, os doentes, não aqueles que já sabem tudo, né, que já estão bem. Nós precisamos de Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, que nós verdadeiramente somos. Então, alertemos, porque há de haver muitos falsos profetas. E como ele nos lembra, observemos as suas ações. Não nos deixemos eludibriar pelos ouvidos, pelos olhos, mas observemos as vossas ações. E sim, terminamos hoje esse nosso encontro com Jesus, com os bons espíritos, que possamos fazer dos nossos lares, todos os dias, esse ponto de luz, comungando com as boas ideias, mas principalmente levando essas boas ideias para as nossas boas ações, cultivando pensamentos bons, sentimentos bons e ações e palavras nessa mesma sintonia. Fechemos então os nossos olhos para agradecermos ao Pai mais esta oportunidade de comunhão, recebendo o alimento espiritual para os nossos corações, para a nossa alma. Obrigada, Senhor, por toda essa orientação que Tu nos deste através dos Espíritos superiores, irmãos não escolhidos, não privilegiados, mas irmãos que galgaram aqui e acolá todo esse trabalho, construíram aquilo que são e hoje, pelo senso da fraternidade, vem até nós nos instruindo para que possamos tomar o mesmo caminho, esse caminho da perfeição, de sermos um contigo novamente, Pai. Na verdade, que possamos verdadeiramente nos sentir, porque já somos, já estamos em Ti, assim como Tu já está em nós. Pedimos aos bons espíritos, direcionando toda essa energia de amor, do bem, possa direcionar as energias para estas águas que aqui estão, trazendo e magnetizando das energias benfazejas, trazendo de toda a criação que está ao nosso redor. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, irmãos. Que assim seja. Que assim seja.